Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview, primeiro do ano. Esse ano já começou bem interessante aqui. Eu sou o Andy Ryder, CEO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Vamos lá, então. Vamos lá. Bem, feliz ano novo já passou, né? Fazer esse tipo de declaração, mas boa sorte para todo mundo em 25. Hoje a intenção é comentar como foram os mercados em 24. Sempre legal ter um panorama sobre o tema. Vamos falar de 25 com um pouco mais de detalhe, os fatores positivos e os riscos que nós acreditamos. Como o Andrew falou, Trump para cá, o mercado tem oscilado muito, grandes movimentos. Então, a gente vai entrar um pouco no detalhe de por que isso aconteceu, quais são os drivers e determinantes, etc. E depois o Andrew finaliza falando de Bolsa Americana para 25. Ele vai falar o target de S&P dele no final do ano. Brincadeira. Não. É só para segurar a audiência. Tá bom, então nosso primeiro slide aqui tradicional, né, falando da performance em 24, a gente incluiu dezembro também, que foi um mês né, com grandes movimentos. E então aqui começando, né, acho que no ano, obviamente, Bitcoin e criptomoedas foi um destaque, um dos melhores ativos do ano, né, talvez só a Argentina que foi melhor que isso no ano. Mas dezembro teve uma correção razoável aí de Bitcoin. Ouro também, mas acho que ativos americanos no geral, Nasdaq, S&P, né, outros índices que não cabem aqui, ou vários setores, etc., foram muito bem no ano. Aí o MSCI World acabou também indo bem, né, porque os Estados Unidos, né, ajudou bastante, mas outras geografias foram bem também. Mercados emergentes ficou muito para trás, como dá para ver, MSCI EM lá, né, subiu 6,5%, até com China indo bem no ano, e Taiwan e outras geografias, que são bem grandes no índice. Europa, né, subindo pouquinho no final das contas, né, acho que isso aí inclui o euro, né, esse índice que a gente está pegando, então acho que o euro desvalorizou bem, então impactou aí. E dá para ver na lanterna aí, né, todos os ativos em verde, né, realmente underperformaram demais, assim, né, o Brasil teve um ano bem complicado, dezembro também, né, dá para ver que em dezembro as bolsas voltaram um pouco, né, S&P caindo 2,5%, mas o Brasil conseguiu cair até mais do que isso, né? Então realmente foi um ano difícil, com um fechamento também complicado aqui no Brasil, num ano, como quando você olha aqui na direita, né, com muita coisa que, se você tivesse um portfólio diversificado, né, deveria capturar pelo menos algumas dessas coisas aqui que foram muito bem, né? As grandes empresas de tecnologia, né, você olha o Mag 7 subiu 67%, né, empresas relacionadas a Power, que a gente falou, né, essa ideia de AI Power foi o grande tema do ano, subindo 60%. Aí, né, mais várias coisas aí de Europa, de Japão, né, empresas industrials, obviamente Bitcoin que a gente falou, setor financeiro. Então foi bem diversificado no final das contas, né, mas a gente já falou diversificado no sentido que teve vários vencedores, né? Eu acho que o ano expandiu um pouco, não era só AI, né? Realmente tiveram vários outros subtemas aí que funcionaram bem, mas era um ano bem desigual, assim, né? Dentro de cada área, cada geografia, cada setor, tiveram algumas coisas que foram muito, muito bem e o resto não foi bem at all, assim, como dá para ver na direita, né? Brasil realmente na lanterna, né? Eu lembro no começo de 24 quantas pessoas estavam falando para comprar, né, utilities no Brasil, que tinha uma TIR razoável, era um ano para ficar nisso, acabou sendo do acompanhamento que a gente faz, que tem, sei lá, centenas de baskets aqui, né? O bond proxies, né, brasileiros são equities, né, com TIR, etc., tipo utilities da vida, foi a pior coisa do mundo no ano, né? Então, realmente é difícil fazer isso. Mas várias outras coisas também foram mal, né? Como a gente falou, né? Acho que para quem está olhando de fora, acha o S&P subiu muito, foi um ano meio oba-oba, longe disso, né? Olha, essas empresas de meme caíram 21%, então acho que foi um ano difícil, não era comprar qualquer coisa que ia bem, né? Foi bem específico, como eu falei, né? Um ano bem bifurcado. É isso para esse slide. Entrando aqui um pouco no detalhe, dado que foi o ano inteiro fechado, a gente gosta de refletir um pouco, pensar, né, na performance histórica e o que isso nos diz e como é que a gente interpreta tudo isso. Então, aqui na esquerda, a gente mostrou isso ano passado,
quando estava muito na moda e debater, especialmente 22, né, quando estava muito na moda debater esse 60-40 nos Estados Unidos, que a gente teve 2 anos aí difíceis de Treasury, né, aí né, em 23 acabou no finalzinho, acabou sendo ok, mas 24 no final das contas, né, com essa abertura e pós-eleição também acabou ficando negativo. Então quem está carregando esse 60-40 nos últimos, sei lá, 5 anos, né, desde o Covid, é a bolsa e não renda fixa, tendo né, uns anos assim entre os acho que se olhar 5 anos, assim, talvez foi os piores 5 anos né, da história aí de Treasury. Mas, no final das contas, o 60-40 acabou indo bem. Né, 2 anos seguidos né, de 13, 15 em dólar não é nada mal assim, né, para um portfólio né, com uma volatilidade mais controlada. E aí tem um grande debate se né, esse ano o que acontece quando você tem 2 anos seguidos de mais de 20% de S&P. Não sei se a gente falou disso na última live já, né? Então não preciso repetir, mas dá para sempre olhar aqui né, que tem alguns sei lá, anos aí que tem uma sequência boa. Aqui os anos 90, né? Obviamente. Mas que aqui a gente não voltou tanto. Né? Na última live a gente voltou até pré-guerra e tal, que tinha vários 50, outros. Mas até os anos 80 aí teve uns anos, assim, vários anos seguidos bons e tal. Se você olhar essa tabela, na última coluna, né, de 2009 a 2024, são 15 anos. O S&P caiu em 2 só. São 13 anos de alta né, de valorização da Bolsa. Então, é expressivo isso. Né? E se você olha na década passada, de 93 a 2008, você teve em 15 anos 4 negativos. E os outros. Então, é uma performance muito consistente de valorização. Essa é a impressão quando eu olho essa tabela. Tem um estrategista estava falando isso do outro dia, que a volatilidade do lucro das empresas caiu muito assim, na última década. A volatilidade da economia americana caiu muito. Então, se você olhar porcentagem de meses que o S&P, a economia americana, estava em recessão, antes, sei lá, acho que era 93, era, sei lá, não me lembro, 20%. Agora é tipo 8%. Mas na linha que você está falando, assim, eu acho que tanto a economia quanto as empresas estão muito melhores, assim, muito melhor tocado. Né? Por mais que muita gente goste de criticar o Fed, né? Eu acho que tem feito um trabalho bom, muito bom, num ambiente bem difícil, assim, diferente da época lá do pessoal que você gostava, do QE e tal. Vamos lá. Aí na direita... Olha o pessoal do QE para você aqui, ó. Aí na direita aqui tem a performance dos ativos, né, cada ano aqui, que eu acho que é interessante. A gente incluiu MSCI Brasil, né, que é o IWZ, basicamente. Também, né, dentro dessas categorias, que sempre surgem essas perguntas, onde é que está o Brasil, para visualizar e tal. Mas eu acho que deu para ver que né, foi um ano onde quase todas as grandes categorias de risco mundiais ficaram positivas. Né? Treasury, que conseguiu ficar um pouquinho negativo no final das contas, mas o resto né, até que foi bom. Eu acho que sempre teve esse debate, cash agora está rendendo 5%, ferrou e tal. E normalmente é assim, né, que a gente tenta falar até aqui no Brasil, assim, normalmente quando você está com juros mais altos, as coisas já estão precificadas, então o seu entry point nos ativos é muito mais interessante, foi o caso no final de 22. Eu acho que é por isso que a gente viu ativos de risco performando até melhor do que cash, que já estava dando um rendimento bom. Né? Na verdade, quando o cash tem um yield baixo, é quando ele fica mais competitivo, quer dizer que a gente está num ambiente mais difícil. Assim, né? Então, tipo 22, ou sei lá, 21, olha 18, né? etc., 15. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que né, falando de Brasil aqui, que realmente dá para ver que o Brasil ou está na lanterna ou em primeiro ou segundo lugar todo ano, né, que a volatilidade é muito mais alta que os outros ativos. Né? Acho que se você olhar no slide anterior e depois nesse slide, né, se você fosse um alocador global, você olharia para isso e falaria, não dá para ter muita exposição né, nesse lugar. Muita né? volatilidade. Eu acho que é surpreendente como o brasileiro é seguro, né, tranquilo em deixar 99% do patrimônio dele nesse ativo que ou é lanterna ou primeiro lugar todo ano, e num ambiente que agora a gente já teve vários anos aí positivos de várias coisas no mundo, né? Então, sei lá, um portfólio diversificado está rendendo bem assim nos últimos anos e que a gente tem falado várias vezes, né, o Brasil deveria ser uma peça disso, não tipo, né, tão, né, sei lá, overweight. A performance não é consistente, né?
Esse é o ponto. É diferente do S&P, que, claro, tem um ano ou outro que pode dar errado, mas historicamente tem retorno consistente. O Brasil é muito volátil, né? É muito volátil. Como diria um sócio nosso, é strike ou canaleta, né? É um dos dois. É difícil ficar no meio do caminho. A segunda coisa que a gente vê aqui é que tem essa impressão que o Brasil está mal há tanto tempo, todo mundo em depressão, mas o Brasil foi uma das coisas melhores do mundo em 22 e 23, né? Então, as pessoas não pegaram, talvez, esse rally, né? Acho que esse foi o problema. É isso. Quer que eu comece esse aqui? Não, eu posso falar se quiser. Eu acho que olhando para 25, né, a gente pensou, né, como organizar aqui a live, como que a gente deveria... Né, tem muita coisa acontecendo no mercado. O ano começou bem agitado, com a Treasury abrindo. Né, o Trump tinha gerado esse ralizão em novembro, depois dezembro foi pior, aí janeiro começou mal de novo. Muita chacoalhada no mercado, então dá para ficar muito focado nos pontos negativos. Aí nos últimos 2, 3 dias aí, o mercado agora voltou, né, para falar um pouco sobre esses pontos positivos. Então acho que esse ano vai ser um ano volátil, né? Interessante, assim, talvez um pouco mais volátil que no passado. A gente continua construtivo no final das contas, mas eu acho que tem alguns riscos relevantes aqui que a gente queria abordar. E também tem uns pontos bem positivos que a gente também queria abordar. E a gente botou aqui umas ideias nossas hoje. Claro que a visão de mundo vai evoluir ao longo do tempo. Tem algumas ideias controversas. O Fenômeno concordou com tudo aqui, né? Mas tudo bem. Mas faz parte, eu acho que o mercado está indo um pouco nessa linha, na nossa opinião. Assim, se quiser começar, então vai lá. Não, é só, acho que está no slide, né? Eu acho que tem os pontos positivos. Talvez o principal é a largada do ano, com essa percepção de que o crescimento americano é sólido, né? A gente no mercado sempre cita fragilidades, né? Então, é frágil, é complicado. Para crescimento americano, a largada do ano é boa. Tá? Acho que isso é bem diferente. Isso é bom. Lembra que a gente teve 2, 3 anos que todo mundo achava que tinha uma recessão iminente, assim, né? Então, agora, finalmente, todo mundo achar que, os Estados Unidos está bem, está tranquilo, talvez o crescimento desacelera, mas, sei lá, ou não. Mas só de ter essa visibilidade é outro ambiente, né? É outro ambiente. E tem essa agenda pró-crescimento, né? O Trump ele é um pouco... Assim, a agenda do Trump ela não é 100% pró-crescimento, porque tem algumas medidas que podem jogar contra, tipo tarifa e imigração. Mas ele é um presidente que tem uma política econômica para favorecer o setor privado, de certa forma. Ele acha que tomando as medidas de tarifa, etc., vai proteger o setor privado americano. E ontem o que me chamou a atenção é que, no press conference do Jim Dimon, quando saiu o resultado do JP Morgan, ele falou exatamente isso, né? Que o empresariado está mais otimista com a economia, está encorajado com essa agenda de crescimento, né? Pro-growth, né? E essa colaboração entre setor privado e governo e setor privado. Tá? Então, acho que essa é a mentalidade inicial. Acho que o americano está comprado na tese da política econômica que o Trump quer implementar e que isso é bom para crescimento. Você tem, talvez... A gente sempre espera esse estímulo na China. Em março, a gente vai ver o tamanho dele. Talvez venha, especialmente se tiver tarifa contrária. E eu acho que esse outro evento também importante é a mudança de governo na Alemanha, né, que a gente vai falar um pouquinho. O principal país europeu. E tem o geopolítico, né, que se distensionando tem essa interrogação porque pode ser de curto prazo. Né? Ontem foi anunciado esse cessar-fogo entre Israel e Hamas, vai durar 42 dias. Então, pode ser que daqui em março a situação piore de novo. Né? Então, mas por alguma janela de tempo vai distensionar. Né? E Rússia e Ucrânia talvez seja o próximo, e muita gente acha também que terá até um cessar-fogo, mas que vai durar talvez um ano. E em 2026 isso volte. Mas por alguma janela de tempo pode melhorar. E os pontos negativos, acho que são os mais claros. Assim, tem a inflação resiliente que a gente colocou. Ontem saiu o CPI, daí fala, será que está resiliente ou não? Tem alguns pontos para estar de atenção nas próximas divulgações que a gente vai citar. Mas, para mim, o principal problema do mundo é conta pública. Né? Eu acho que a gente está vendo um problema global de déficit elevado e que o setor privado está chegando no limite de financiamento desses déficits, com implicações de taxa de juros, no caso, esse juro mais longo por mais tempo, também com implicações importantes para quem está alavancado, a gente já comentou isso aqui em lives anteriores, e a questão dessa desglobalização que ela vamos dizer assim, resumida um pouco em algumas políticas econômicas que o Trump quer tomar. A gente vai entrar um pouco no detalhe aqui. Se a gente tivesse feito a live 3 dias atrás, né?
a gente estaria muito focado aqui na direita, porque estava parecendo que todas as coisas estavam se alinhando ao mesmo tempo, né? A gente viu um dado de trabalho muito forte semana passada, a gente estava vendo, né, juros na Europa subindo meio sem parar. Problema no Reino Unido. Especialmente na Inglaterra. Né, o mercado tirando muito corte de juros do Fed esse ano, falando que meio que já acabou, começando a debater se tem que aumentar juros esse ano. E o Trump, né, que vai assumir próxima semana, saindo detalhes de, né, ele falando coisa agressiva de tarifa, imigração e tal. Então você vai juntando tudo isso e fala, putz, será que, né, esse ambiente vai ser ruim para risco, os juros subindo, 30 anos batendo 5%, realmente, né, e ações tinham subido muito ano passado, estava todo mundo olhando com o meio vazio. Aí, de repente, né, veio o dado de inflação melhor, a gente vê que a economia está sólida, a gente começa a ver, né, algumas coisas positivas, né, tanto na Europa, na China, cessar fogo no Oriente Médio. Então, acho que vai ser esse ano meio, né, vai para um lado, volta para o outro e vamos ver onde é que isso vai dar. Vai ter que saber surfar bem, né? De crescimento, o que a gente trouxe aqui primeiro, esse espírito animal. Então, tem vários indicadores de confiança subindo muito e a gente decidiu por esse, das pequenas e médias empresas. A alta vista agora foi superior à primeira eleição do Trump. Se você pensar, a primeira eleição do Trump foi mais inesperada do que a segunda, né? E mesmo assim o impacto foi grande. Você pega também confiança do empresário manufatureiro super, assim, altas bastante expressivas. Então o empresário está muito energizado, assim, está animado. Tá? Isso obviamente que tem implicações. Se você pega job openings, postos de trabalho em aberto, voltaram a acelerar. Então vamos contratar, vamos expandir, vamos investir. Tem essa vontade com a vitória do Trump. Então isso tem implicação macro. 2, você pega parte de crédito, né? A porcentagem de famílias dizendo que está difícil obter crédito está caindo, e isso era antes do Fed cortar juros. Agora que cortou, deve melhorar. E se as políticas do Trump de suavizarem as restrições no setor financeiro, esse canal de crédito pode acelerar muito mais. Então, também é outro fator positivo para crescimento. Tem uma coisa que chamou a atenção, a gente colocou preço aqui, não quantidade, porque é mais fácil de visualizar. Mas essa questão de viagem está bombando nos Estados Unidos. Né? No mundo. No mundo inteiro, né? Mas os números iniciais de 2025 já são bem superiores dos anos anteriores. E daí você vai para preço de passagem, né? Subiu em dezembro o que a gente via na reabertura pós-pandemia. Então, é uma pressão muito grande de demanda que está levando o preço a subir e as pessoas estão tomando a passagem mais cara. Igual no Brasil, todo mundo reclama de passagem aérea, mas o aeroporto está entupido e as coisas estão fluindo. Então, acho que esse também é um outro prisma para olhar. A gente está vendo empresa de airlines reportando os resultados assim malucos, né, de forte nos Estados Unidos, mas também, sei lá, ontem na China, as airlines realizaram um lucro para cima. Hoje de manhã saiu o resultado de empresa da Richemont, né, de empresa de luxo gigante, que tem a Cartier, várias outras marcas, falando que americanos, gente do Oriente Médio, viajando para a Europa, comprando coisa para caramba. Então, né, esse setor inteiro subindo, sei lá, 10% hoje. Né, então, acho que está voltando um pouco essa ideia que parecia que estava normalizando, na verdade está reacelerando e ninguém está entendendo de onde é que está vindo isso. Assim. Então, está muito forte. Está muito forte. E o payroll, né? Talvez o americano com dólar muito forte, está tudo muito barato para o americano viajar, é isso que a gente está vendo. Eu também acho isso. O americano está muito rico, né? Tá. E com o dólar forte, ele está espalhando essa riqueza aí para alguns pockets no mundo e luxo e viagem estão se beneficiando. Uhum. Payroll também, aqui a gente pega meio que o payroll cíclico, né? Então a gente tira governo, tira educação e saúde. Teve esse risco, esse medo aqui, nessa desaceleração da média móvel de 3 meses entre abril e agosto. Chegou a 0, daí o Fed também ficou preocupado, a gente falou muito disso aqui em live, o Fed cortou 50 pontos, e de lá para cá foi impressionante, ele cortou 50, tudo reacelerou, e o mercado de trabalho voltou a subir, e estamos assumindo força, e daí quando você pega e sumariza tudo em probabilidade de recessão, que chegou a 50% na nossa métrica aqui na metade do ano passado, agora está em 22%, que é uma coisa meio normal, tá, para o indicador. Acho que esse é o gráfico mais importante aqui desse slide, né, que é o que a gente falou, só para, né, reforçar, que, né, lembra 2 anos atrás, chegou a 90% essa métrica de recessão nossa, de vários outros bancos, Goldman, sei lá o que, também era parecido. E ano passado, né, não sei se as pessoas lembram, mas em setembro deu aquele susto, feeling, né, no mercado, né? Depois aqui também em agosto, aquele negócio do Japão, aí vários dados mais fracos, aí levou o Fed a cortar 50 bips. Sei que tem muita gente que acha que foi político e tal, a gente discorda dessa opinião. A gente está vendo vários dados acelerando, e na nossa métrica aqui mostrou que tinha uma chance de recessão acima de 50%. A gente trouxe na live
falando que, né, o tema da época era se você deveria comprar coisa late cycle, se a gente estava no final de ciclo, early cycle estava mal. E, na verdade, o grande trade do ano era comprar coisa early cycle naquele momento, porque colapsou a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. E agora acho que deu uma acalmada onde todo mundo acha que esquece, isso aqui não é mais um tópico. Né? Então, isso aqui é um ponto bem importante assim, quando você está pensando em alocação. Bem, você tem os detalhes da agenda de pró-crescimento, né? A gente já falou um pouco sobre isso nas lives anteriores, não quero me alongar muito nesse slide específico, mas aqui de novo, né, só para relembrar, tem aí mais de 100 ordens executivas para serem anunciadas nas próximas 2 semanas nos Estados Unidos, então vai ter muita coisa mudando, por isso que o mercado está relativamente ansioso também para saber o que vem. Tem coisa boa, que é desregulamentação de setores importantes, tipo gás natural, vai permitir a exploração e exportação com mais afinco. Pode ter essa mudança no setor financeiro, cripto também, a gente já falou nas lives anteriores, só para relembrar. Então, tudo isso vem nesse pacote positivo. Acho que uma coisa nova na margem é a política fiscal. A análise inicial é que a renovação dos cortes de impostos aconteceria só em dezembro, porque tem todo um trâmite, né, natural no legislativo, e agora está sendo cogitado e até aumentou muito a probabilidade de que tudo seja aprovado até metade do ano, uma single bill. Então, vai colocar não só a renovação de corte de impostos, mas mudanças para a imigração, para a energia. Vai ser um pacotão de medidas legislativas aprovadas até metade do ano. Tá? Então, você antecipa muito, tira a incerteza e reinicia. Aí, talvez tem corte de impostos um pouquinho ainda para corporate, que já começa a funcionar no segundo semestre. Porque esse slide aqui é a agenda positiva do Trump. Né? A agenda negativa foi para o slide de desglobalização, que já falei depois. Mas o ponto final é que o mercado estava muito focado nesse lado negativo, estava esquecendo um pouquinho dessas coisas, então talvez ele botar no single bill, você não traz só notícia ruim de cara e a notícia boa fica para depois. Você consegue meio que dar uma amenizada na notícia ruim para o mercado. Exatamente. E tem o Doge, né, que a gente já comentou, mas o que medida isso pode servir de exemplo para outros países, né, na eficiência da gestão do dinheiro público. Né? E ontem um dos principais proponentes dessa tese foi aprovado no Congresso americano, então é super importante acompanhar, talvez ainda tenhamos notícias positivas vindo dessa esfera. A Alemanha, como a gente comentou, deve ter a troca de governo em fevereiro, provavelmente o CDU vai ganhar com o Merz, tem uma chance daquele partido mais à direita ter uma boa votação, mas a Alemanha está passando aí por precisa, né? A Alemanha está em recessão, está sofrendo muito com a competição da China, né? O motor de crescimento industrial da Alemanha está emperrado, e a Alemanha é um caso à parte no mundo, né? Porque a gente vai falar um pouco do fiscal no mundo, a Alemanha vai na contramão, que ela tem regras fiscais muito estritas, que é o chamado debt brake, que é como se fosse um teto de gastos, e eles vão querer suavizar isso um pouco. Tá? Eu acho que isso vai ser bom para a Alemanha nesse momento, porque realmente ela não tem um problema de endividamento e precisa ter ali uma ajuda de redirecionamento de crescimento, que com o MERS pode acontecer bem. De novo, pode ser acho uma surpresa boa. A gente vai falar do fiscal lado ruim no mundo, né, que é um grande risco. Os dois outliers aí que tem muita bala para gastar no fiscal, que tem segurado muito, a Alemanha e a China. Então, aqui no lado positivo é que, de repente, eles, né, começam a cooperar com o crescimento mundial, fazendo um pouco mais de fiscal. E a China, a gente só colocou um slide aqui, um gráfico, na verdade, que é venda de imóveis, que depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a crescer na margem. A base deve ser muito fraca também. Mas o fato de estar dando sinais de estabilização no mercado imobiliário chinês é bom. Tá? Então, para ficar de olho aí, talvez, nesse... A gente está vendo real estate, bottoming, está vendo, né, confiança do consumidor, bottoming, um pouco mais de estímulo, o governo está segurando para ver o que os Estados Unidos vai fazer de tarifa, claro. Mas acho que isso, né, depois de um ano de excepcionalismo americano, que a gente acabou não falando, né, no slide anterior, a gente não falou, né, o grande tema do ano, que estava lá na caixinha, a gente falou de outras coisas, mas essa ideia de winners and losers, né, bem bifurcado e tal, é meio psicológico, né? Investidor, eu estou fazendo vários calls de começo de ano com estrangeiros e tal, e você vê que todo mundo fala, subiu muito nos Estados Unidos ano passado, o que é o grande tema desse ano, você começa a ver as pessoas farejando nessas ideias mais de value. Você vê, tipo, sei lá, setor automobilístico na Europa bombando, assim, né? Hoje luxo bombando, né? Que estava muito para trás. Né? China, nos últimos dias, começando a melhorar. Então, acho que tem essa ideia, até o Brasil tradou bem alguns dias, né? Vamos ver. Mas acho que tem um pouco essa ideia de talvez procurar outros temas, se realmente a economia americana está bem, se não tem esse risco de recessão, onde que vai vir na margem algumas notícias boas. Eu acho que a Alemanha e a China são duas coisas que
todo mundo trata como, né, sei lá, o patinho feio do mundo, que, né, tem essa eleição que pode ser transformacional na Alemanha e tem essa mudança aqui, a gente conversando nos nossos contatos lá na Ásia, que parece que caiu a ficha mais para o Xi, que as coisas estão ruins demais e tal, e que está na hora de fazer mais estímulo. Agora, a sessão mais bearish, né? As cascas de banana. Agora você se diverte. Não, gente. Eu acho que a questão da inflação, né? Eu acho que ontem a inflação foi importante, o dado ter sido em linha, até a composição boa, teve uma revisão grande da projeção de PCE Core para dezembro, porque o contrário ia ser bem danoso. Assim, eu acho que o mercado ia entrar meio em pânico, do estilo... atividade forte, inflação reacelerando, o Fed vai ter que realmente subir juros. Né? Então, acho que dá uma acalmada. Tem umas coisas que ainda... Quais são os 3 pontos que a gente está olhando assim, para avaliar a inflação, né? Que ainda me preocupa um pouco? Primeiro foi esse dado do ISM de serviço, né? O subcomponente de preço. Subiu bastante em dezembro, foi para 64,4. É parecido com janeiro de 24, que foi ali o momento em que a inflação reacelerou nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que na virada do ano tem alguns reajustes que acontecem exatamente nesse período, né? São anuais. Será que esse indicador está sinalizando que vem uma nova onda de reajuste em janeiro de 25? Não sei, pode ser. Então, esse é um ponto de alerta. Tá? O segundo ponto, eu vou primeiro passar aqui para o gráfico de baixo do PCI. A sazonalidade é ruim no começo do ano, naturalmente. O ano passado a gente teve essa aceleração brutal da inflação, né, que saiu de 2% para 4,5% em 3 meses, em termos anualizados. Levou o Fed a adiar o ciclo de corte, né, que o mercado estava antecipando. A inflação voltou para um patamar ok, só que a gente tem aqui uma reaceleração no começo do ano para 3%. Tá? Estava até pior antes do dado de ontem. Melhorou um pouquinho. Mas tem janeiro e fevereiro meio chato, né? E essa questão do ASM de serviço me deixa um pouco pensativo. Então, a gente tem que passar por esses desafios antes de falar, olha, a inflação realmente está mais calma e daí a sazonalidade é favorável, o Fed vai ter uma sinalização mais confortável para tocar os juros. E o terceiro ponto que me preocupa na inflação, que foi uma novidade, foram as expectativas de inflação do consumidor subindo. Aqui a gente colocou da Universidade de Michigan, mas do Fed de Nova York a gente viu a mesma coisa. Tá? Então, para a Universidade de Michigan, a expectativa de inflação 5 anos à frente, no maior nível desde 2006. E quando você vai no detalhe do número, o que está acontecendo? Né? Você pega a informação sobre por que as pessoas estão comprando duráveis nos Estados Unidos e a resposta é porque os preços vão subir. Né? Que é exatamente esse gráfico aqui. E por que eles acham que o preço vai subir? Os preços vão subir porque o Trump ganhou a eleição e está sinalizando tarifa de importação na China. Então, o consumidor já sacou que o preço deve subir e está se antecipando a isso, mas ele já, o preço vai subir. A expectativa de inflação aumentou. Tá? Então, esse é um efeito secundário da política de aumento de tarifa. Tipo aqui no Brasil, né? Eu estou nessa onda, estou comprando qualquer coisa porque com esse dólar vai começar a aumentar preço. Né? Então, nos Estados Unidos é meio parecido, que você sabe que vai vir tarifa aí, aproveita agora. Né? Aproveita agora. Isso pode até antecipar crescimento. O crescimento pode ser forte no começo do ano e depois desacelera, porque as pessoas já anteciparam, né, as compras. Isso é importante para monitorar a atividade econômica. Mas para a inflação também, né? Está tendo essa contaminação. Então a gente só pensa quando vai bater na inflação, headline, etc. Não, já está sendo incorporada na expectativa e o Fed tem que estar atento. Então acho que tem esses 3 componentes que eu citei aqui que para investir tem que ter uma atenção especial. O lado copo meio vazio da economia está bem, né? Se a economia realmente parou de piorar, todo mundo entendeu que não vai ter uma recessão, todo mundo está muito pessimista, de repente você acorda e fala, na verdade está rolando um bull market aqui, né? 2 anos de S&P acima de 20%, as pessoas estão ricas, né? Eu acho que eu falei isso em outra live, né? Eu acho que os ricos estão mais ricos porque os preços de ativos subiram e as pessoas, né, mais de baixa renda estão empregadas, então também o salário subindo. Então está todo mundo sentindo bem. Assim. O medo é a inflação, que é o lado ruim dessa história. E aqui tem impacto no Fed. Né? Acho que esse gráfico da esquerda circulou bastante e é realmente impressionante. Né? Quando o Fed começou a cortar juros, a curva de juro americana de 10 anos abriu e quase na mesma proporção. Né? O Fed cortou 100 bips e a Treasury abriu 100 bips. Tá? O que é bem incomum. A gente, daqui a uns 2 slides a gente entra um pouco mais no detalhe nisso, mas é só para mostrar como o mercado reagiu assim, do estilo, o Fed está cortando, mas é ok que foi um seguro
só que talvez nem precisava mesmo, ou as informações que vieram depois do corte, né, que vieram mais fortes, falar, poxa, agora ele está dando mais estímulo no momento que a economia virou de novo e daí não precisava. A gente vai entrar um pouco no detalhe. Mas chama muita atenção essa dicotomia. E quando você olha a precificação do juro para o final de 25, né, o low aqui foi exatamente quando o Fed cortou 50 bips. Né? O mercado projetava para esse ano, sei lá, 2,75. Né? E de lá para cá, essa precificação só subiu, chegou acima de 4%, fechou ontem em 4%. Tá? Naquela época o mercado estava presssionando que ele ia ter que mandar vários de 50 seguidas, que a economia ia desacelerar, estava aquele recession monitor que a gente mostrou, estava acima de 50%, então parecia que a economia ia desacelerar, que ele ia ter que cortar muito, né? A gente mostrou como tinha um excesso, né, muito grande aí de juro real, estava muito alto, baseado onde a inflação estava indo, e o mundo mudou totalmente. Né? Isso. Às vezes é fácil criticar o Fed, né? Falar, pô, não precisava cortar, mas naquela época, né, em tempo real, fazia sentido, os dados mostravam talvez uma necessidade de ação, é que os dados viraram realmente de uma maneira imprevisível a partir de outubro. Tá? E hoje está em 4%, então teve uma reprecificação do Fed bem grande, parecido com os ciclos dos últimos 2 anos, né? Esse swing de vai cortar muito, corta pouco, corta muito, corta pouco, agora a gente está no corta pouco. 4% quer dizer que o ciclo praticamente já acabou, né? Praticamente já acabou. E o que mais chamou atenção, quando a gente vai para o mercado de opções, é a probabilidade do Fed subir uma vez em 2025 hoje é maior do que o Fed cortar 2 vezes. Tá? Ainda o cenário mais provável para o mercado ali ainda é meio que um corte ou manutenção, depende de como você faz a conta, mas é impressionante você ver hoje que o mercado atribui uma chance de 47% de subir juros. É bastante coisa, então assim, a reversão de avaliação do mercado a respeito de inflação, atividade e políticas do Trump mudaram muito aí a simetria de possibilidades de política monetária. Isso chama muita atenção. Tá? Eu acho que só combinando esses 2 slides aqui, qual que é a mensagem que a gente está tentando passar? Acho que o brasileiro, talvez no mundo, entende isso melhor que qualquer um. Né? Essa transição de parecia que a gente estava entrando num ciclo de cortes benigno, onde a economia estava bem, né? Que nem o Brasil estava, sei lá, 18 meses atrás, no começo do ano passado, todo mundo falando que ia cortar bastante, né? E estava na hora de comprar ativos brasileiros, etc. E aí você vai vendo, poxa, a economia está bem, legal, daqui a pouco a economia está bem demais, daqui a pouco a inflação está subindo, daqui a pouco o Fed não corta mais, daqui a pouco o Fed tem que subir juros, está overheating, né? Acho que a gente já viveu isso no Brasil, essas etapas de mudança psicológica do mercado, e esse é um medo que a gente está tentando descrever aqui, né, nos Estados Unidos. A gente está na fase ainda benigna de a economia está muito bem, então você vai cortar menos, está tudo tranquilo, mas a gente está, tipo, né, daqui a pouco, ainda bem que a inflação surpreendeu para baixo ontem, porque senão ia encaixar nessa narrativa de a economia está muito bem, a inflação está muito alta, o Fed não tem que cortar, o Fed tem que aumentar, e aí é outro panorama para alocação de risco no mundo. Né? Sim. Até para o Brasil, isso é um grande risco. Exato, é bem colocado mesmo. Fiscal, né? Eu acho que esse é outro ponto também negativo e que tem afetado o preço. Você pegar a taxa de juros de 10 anos, desde novembro, ela abriu em todos os principais países, cerca de 20 a 40 bips, dependendo da geografia, com exceção de China, que caiu 50. A China realmente está num mundo paralelo. Né? A renda fixa chinesa ainda acabou sendo um grande investimento, mas o resto do mundo tem alta. Teve esse destaque principal do Reino Unido. O Reino Unido voltou a ter essa relação, os ativos no Reino Unido voltaram a ter um comportamento meio mercados emergentes, né? Assim, incerteza sobre a política fiscal, levando a uma abertura da taxa de juros e uma depreciação da moeda. Exatamente o que aconteceu lá em 2022, né, quando a então primeira-ministra Liz Truss anunciou um pacote fiscal mal desenhado, o mercado se estressou muito, acabou até perdendo o cargo, e agora a gente está vendo uma situação parecida, né? O juro abrindo muito e o pound caindo, muito nessa esteira do anúncio também de um novo orçamento que aconteceu, acho que há 2 meses, a gente até citou aqui na live, que é um orçamento que aumenta muito o tamanho do governo na economia. Né? E agora o mercado está reagindo mal, porque vai ter que se financiar. Por mais que tenha aumento de impostos, isso não vai ser bom para o crescimento econômico. O mercado está punindo esse tipo de coisa. Só para explicar por que isso é comportamento de mercados emergentes, né? Porque normalmente no mundo desenvolvido que a dívida é considerada risk-free, os juros abrem quando a economia está crescendo, quando as coisas estão saudáveis, normalmente sua moeda está valorizando nesse momento. Né? Diferente do Brasil, essa
lógica e, então, os juros abrir com a moeda desvalorizando é realmente o mercado querendo fugir do teu país. Aconteceu no Brasil em dezembro também, mas é mais normal aqui em mercados emergentes. Mas para a Inglaterra isso é uma coisa que, né, é um alerta. Assim. Os Estados Unidos, os juros estão abrindo também, mas com dólar forte, né, com expectativa de crescimento melhor, etc. Para mim, esse gráfico, essa tabela da direita, né, que a gente fez esse heat map para emergentes desenvolvidos, ele mostra como a situação fiscal no mundo ela é ruim e como esse ainda é o legado da pandemia que não foi endereçado. Tá? Porque a inflação, de certa forma, foi, o juro normalizou, mas a política fiscal não. Então, se você pegar entre 15 e 19, você dá para ver que o mapa de cor ele é mais verdinho. Né? Esse verdinho é meio que o normal, né? Sempre tem um pouco de déficit. Tirando a Alemanha, que teve superávit, a Alemanha é realmente um caso à parte. Mas eram situações assim, meio confortáveis, tirando um país ou outro. Né? Por exemplo, Brasil e Argentina já rodavam com níveis de déficit elevados antes da pandemia. Teve a pandemia, todo mundo piorou, só que de lá para cá, poucos países voltaram a déficits fiscais parecidos com pré-pandemia. Talvez Austrália, Canadá, Alemanha, nem a Alemanha, né? A Alemanha ainda tem um déficit, mas ok. Mas a maioria do mapinha é vermelho. Então, esse é um problema que está perdurando já há 4 anos, talvez vai ter o 5º ano. Isso que o vermelho está bem leniente, né? -3 ainda é verde aqui. Né? Então, o vermelho é bem a gente ruim. Teve uma discussão ampla sobre o mapa de cor, mas a gente tentou fazer um mapa que você sugeriu, mas não ficou legal. Então, a gente preferiu manter assim. O verde é o que era antes da pandemia, o vermelho como piorou. Mas assim, a gente vai para um 5º ano de política fiscal expansionista no mundo e a capacidade de financiamento vai ficando limitada. Né? E daí a taxa de juros vai subindo, o term premium vai subindo. E esse talvez seja o problema nos mais difíceis de resolver, né? Porque depende de uma coesão da sociedade. A França que o diga, que não consegue fazer ajuste. O Brasil também está passando por dificuldade. O Reino Unido foi na direção oposta. O Trump vai apostar num modo de eficiência do gasto do que cortes de gasto. Então, esse é um problema, acho, mais latente. Tá? Esse aqui vai perdurar por mais tempo. E preocupa. E, por fim, esse tema da desglobalização. Né? Antes de entrar nisso, só para deixar claro que é diferente, a gente está falando de juros curto com juros longo. Né? Tem duas coisas diferentes acontecendo. Primeiro, esse ponto de inflação e o Fed cortar ou não cortar. Segundo, é o fiscal e o juros está abrindo na ponta longa por causa desse, ou né, talvez por causa desse medo aqui do fiscal. Então, acho que são 2 problemas meio relacionados que impactam ativos também. Né? Você tem menos corte no Fed, melhor você deixar o seu dinheiro em caixa, né, do que na alternativa. E se o juro longo está abrindo também para os grandes alocadores, você pode, né, ficar 30 anos ganhando 5% em dólar sem risco, em teoria. Né? Talvez, né, você limita o que você botaria em ativo de risco. Então, acho que são 2 coisas diferentes, mas se conversam. E, por fim, esse tema da desglobalização. Né? Que também conversa com isso. Né? Conversa com isso. Eu acho que tem 2 aspectos aqui. Né? Tem a política imigratória, que a gente vai começar a ver notícias já na semana que vem, depois da posse do Trump. Vai ter um endurecimento, sim, da política imigratória dos Estados Unidos. Isso aqui, os Estados Unidos, é meio que a representação de uma sensação que acontece em outros países. Né? Reino Unido, Alemanha. Acho que está esse momento de, talvez, fomos longe demais. Até o Trudeau no Canadá estava mudando a política antes de cair. A população ela foi desses países industrializados bastante contrária até onde foi a política imigratória, agora está tendo uma volta. Tá, então a gente vai ver bastante dessas medidas do Trump. E é importante, né? A gente colocou esse gráfico do crescimento da força de trabalho, dividido entre os locais e os estrangeiros. Você percebe que assim, o crescimento da força de trabalho vindo do local nos Estados Unidos já é negativo desde 2023. Tá? A demografia joga contra. Você igual também na Europa, né? Se olhar quem é nativo, né, está encolhendo na Inglaterra, a gente viu do outro dia, né, vários gráficos disso. Você precisa da mão de obra estrangeira para manter a força de trabalho num crescimento compatível com o PIB de 2. Né? O Trump e até mesmo com o Elon já disseram que a gente quer filtrar e evitar o imigrante ilegal, que eu acho que faz até o sentido também. Né? E o imigrante qualificado vai ser aceito. Tá? Mas eu acho que no primeiro momento o pêndulo vai exagerar para um lado. Né?
Vai tipo, para tudo e depois a gente vai filtrando e vai suavizando a política. Então, no primeiro momento, vai ter impacto em força de trabalho, que a gente já falou na última live que pode ter impacto na trajetória de desemprego nos Estados Unidos. Tá, mas isso aqui é a primeira perna da remoção da livre mobilidade de pessoas, né? Livre mobilidade é a globalização. Essa é a primeira que você já limita. O segundo é tarifa, que também você vai ter, de certa forma, limitar a livre circulação de mercadorias. Né? Não vai ser tão livre assim. Né? Tem uma incerteza grande a respeito do que ele vai fazer, como vai fazer, mas eu acho que a nossa melhor aposta, ou pelo menos a minha, é que ele deve declarar essa emergência nacional, né? Esse International Emergency Economic Power Act. Essa sigla é exatamente isso. Dá poder para ele colocar tarifa em quem ele quiser. Então, ele deixa aberto a porta, mas não significa que ele começa colocando tarifas ilimitadas em todo o mundo. Provavelmente na China vai ter alguma coisa, 10% a 20% de tarifa, e em produtos considerados de segurança nacional para todos os países, para evitar que você só mude o seu fornecedor, né? Sai de um país para outro que não tem tarifa, você passa para todo mundo. Então, é a abordagem que saiu no Washington Post. Ela é mais limitada, mas ela é ampla para alguns setores. E também saiu na Bloomberg que essas tarifas podem ser impostas e crescentes ao longo do tempo. Tá? Então, não é uma cacetada na largada, ela vai meio que aumentando gradativamente, um pouco na linha que o Scott Bessent já falou, né? Da Ford Guidance de tarifa. Então, olha, a gente precisa resolver um problema, as tarifas estão na mesa e a gente vai aumentar à medida que vocês não correspondam com as negociações. Tá? Então, acho que esse é a minha percepção do que seria o mais razoável de esperar no início do governo Trump. Né? Mas isso vai acontecer e, obviamente, que é um movimento anti-globalização. E daí você tem esses dois pensadores que eu particularmente gosto muito de acompanhar, que é o Ian Bremmer e o Niall Ferguson, que reforçam essa tese. Né? Ele fala, olha, o Ian Bremmer diz o mundo tem uma ausência grande de liderança global. Né? O Trump é um líder, mas é um líder americano, é America First, está preocupado com os Estados Unidos. Né? E você tem esse descasamento entre o que os líderes dos países industrializados pregam e o que a população acredita que funciona ou não. Então, a população não acredita mais no que os governantes propõem, né? Seja por questões de globalização, imigração, taxação, não gostam. Então, quando você olha a aprovação presidencial dos presidentes dos países industrializados, eles só caem. Né? Que está o gráfico aqui de baixo. Até o Starmer, que começou bem no Reino Unido, a popularidade dele durou 6 meses, colapsou. Parece país latino-americano aqui, excluindo o Lula. Né? Então já tem essa fragilidade dos governos. Os governos são muito frágeis. Tá? E você não tem essa liderança global para indicar o caminho. Então você vê muita instabilidade, governos caindo, toda hora tem, enfim, uma eleição em algum país, alguma aprovação que não acontece. Né? O Trudeau agora já caiu, né? A Coreia já caiu. Vai ter essa eleição na Alemanha. Macron quase caiu. Quase caiu, porque são governos frágeis. E a vitória do Trump meio que acelerou esse processo, que é um pouco a tese do Niall Ferguson, quando fala que a vibe mudou. Né? Então já estava aquela sensação meio esquisita em vários países, né, de desconforto, e a vitória do Trump acelerou vários processos, entre eles, por exemplo, acho que a queda do Trudeau e a eleição na Alemanha. Acho que são duas coisas que foram bem na linha, né, dessa aceleração desse processo. Então, acho que esse mundo geopolítico, né, ele vai estar fadado também a muita volatilidade. Né? Governos que duram pouco, governos que têm pouca capacidade de implementar política, né, alternâncias de poder mais frequentes, e daí, obviamente, que a incerteza cresce nesse mundo. Coincidentemente, sempre são mais pró-Rússia os caras que entram no lugar, mas isso é uma conversa para outro dia. Isso aí tá... Vamos deixar para lá. Tá bom, você é americano da Costa Leste falando. Tá bom. E daí, mercados aqui. Não, então, aí eu acho que, né, a gente falou dos prós e contras, né, para o ano e que pode ser como é que a gente interpreta isso no final das contas. Não sei se, Fenoli, você quer falar da Treasury, o breakdown, acho que é mais contigo e eu falo da direita, se quiser. Fechando. Eu acho que a Treasury é meio que o resultado de tudo isso que a gente falou. Porque a gente ficou assim, por que a Treasury abre, né? E eu acho que é a soma de tudo. É um cíclico melhor, é um risco de inflação um pouco maior, talvez o Fed cortando menos do que se imaginava e a incerteza vindo do Trump. Acho que é esse combo. Né? Então, quando você olha a decomposição da Treasury, você olha cada componente desse justificando a abertura. Né?
dos componentes da curva americana. Então, o break-even inflation abriu de 2 para 2,40, né, nessa mescla de tarifa com crescimento. O juro real americano de 10 anos saiu de 1,5 aproximadamente para 2,20, na perspectiva também de que o Fed vai cortar menos. E o term premium subiu muito, né? Ele subiu 80 basis points. Também nessa esteira de que essa incerteza relacionada à política do Trump, né? Então, a Treasury foi meio que um ativo que representou todas essas forças, né? Foi na Treasury, no juro, e daí com repercussões de outros ativos, tá? Felizmente, ontem a inflação foi melhor, acalmou, mas talvez esse term premium continue pressionado por mais tempo, até que o mercado tenha uma visibilidade da intensidade da política do Trump, né? O que vai acontecer com a política fiscal. Isso pode melhorar ou vai ficar pressionado mesmo por mais tempo, né? E daí deixa a Treasury, né, num nível mais alto por mais tempo também. E daí as implicações para o mundo de equities. E aí na direita a gente falou, né, um pouco na versão de equities. A gente já mostrou esse gráfico aqui de cima primeiro, que é uma análise de machine learning do UBS, que ele tenta pegar o que está dominando o mercado, o S&P, né, em cada momento. E, né, a narrativa de AI, que é a linha amarela, né, dominou a maioria do ano, assim, né, a história. E aí você pode ver que, né, teve 2 momentos aí lá em 23, quando os juros abriu muito nos Estados Unidos, a Treasury, de 10 anos, e agora, de novo, né, essas coisas estão virando a variável mais importante para o mercado. Então, acho que por isso que a gente gastou tanto tempo falando desses assuntos aqui, né, que indiretamente tem a ver com a Treasury, porque é isso que virou né, uma coisa muito importante, por isso que a inflação ontem gerou aquele alívio, aquele ralizão tão grande. E aqui na direita as pessoas talvez nem perceberam, né, quanto que o mercado voltou, né, porque a gente fica muito olhando o S&P, o Nasdaq, até que foi relativamente bem em dezembro, que a gente mostrou no começo, né, várias empresas até subiram, tipo Meta, teve um mês bom, acho que a Amazon e tal, mas né, se você olhar small caps, o Russell, Value, né, a gente botou aqui, né, que teve 14 dias seguidos de queda do S&P Value, desde o final de novembro até meados ali de dezembro, que foi a maior sequência da história. Né? Então é muita coisa logo depois da eleição do Trump, que era vamos fazer esse rotation para Value. Novembro teve um mês muito bom para Value e tal, e né, aqui a gente botou small caps e Value, e dá para ver que teve um ralizão lá em novembro, mas que já mais do que devolveu essa alta. Então, realmente, né, o mercado, que nem a gente falou, tem esses pontos positivos, tem os pontos negativos. Acho que começou a focar muito nos pontos negativos, já deu uma limpada boa, a gente foi um posicionamento muito mais leve, especialmente nessas coisas. Então, né, realmente deu essa chacoalhada. E tem implicação, né? Porque uma das conclusões aqui, nesse momento, é que o juro vai ficar mais alto por mais tempo mesmo, né? O Fed vai acabar cortando menos, talvez, sei lá, vai para 4 juros, é alto ainda, né? Então, tem algumas implicações aqui que a gente queria abordar. Primeiro, essa correlação entre juros e equities, né? Eu acho que nos últimos 3 anos, toda vez que a taxa de juros americana abriu muito, a Bolsa corrigiu. Então, os caras mais negativos ou bearishes, eles têm essa visão. Pô, o juro está abrindo muito, tem que ficar vendido na Bolsa. Tá? Por isso que foi um alívio ontem. Esse é o primeiro ponto. Não sei se você até quer entrar em algum detalhe extra aqui ou é mais descritivo mesmo. Eu acho que recentemente, quando os juros abriu, né, a Bolsa caiu. Né? Em ambiente normal, normalmente você tem mais crescimento, os juros abrem e a Bolsa está subindo. Né? Então, é assim que funcionava, sei lá, nos anos 90, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que depois do Covid, que a gente teve muito estímulo fiscal, monetário, até demais, o juro né, real ficou negativo no mundo desenvolvido, estava uma situação meio disfuncional, assim. Então a gente viu essa normalização impactando o equities, especialmente no final de 21, na nossa opinião, estava muito caro, né, tudo, né, estava meio bolha, assim. Então essa normalização impactou bastante. E depois veio todo esse medo de recessão e fiscal, etc. Então a gente está nesse mundo de dominância fiscal, versão desenvolvida ou não, podendo impactar. Agora, né, tem que descobrir qual narrativa que a gente vai. Né? A gente vai para essa narrativa que a economia está muito forte, a inflação está alta, o Fed não vai cortar, o fiscal do mundo desenvolvido é horroroso, esse Doge não vai funcionar, etc, etc. Aí sim, eu acho que o juro abrindo impacta a Bolsa. Ou se a gente está no mundo de, não, a economia está forte, está tudo bombando, o mercado vai não só subir,
né? Não vai ser um ano de winners and losers, essa bifurcação que poucas empresas vão muito, muito bem e o resto fica tendo revisão de lucro para baixo sem parar de small caps, ou a gente vai ter esse catch-up que finalmente small caps, value, vão começar a performar, os resultados vão ser melhores. Aí eu acho que o juro consegue abrir e o Doge funciona, etc, etc. Eu acho que talvez nem abre muito juros, mas até se for tem um cenário saudável dos juros vai abrindo, porque a economia está bem e está se espalhando para o resto da economia e é bom para a Bolsa. Isso aí. E outras duas coisas que chamaram a atenção, né? O juro real de 30 anos, no maior nível desde 2004. Então, voltamos lá para os anos... não é nem nos anos pré-Lima, é bem pré-Lima, né? 2004. E isso é implicação no câmbio, né? Isso me chamou muita atenção também, o fechamento da taxa de câmbio real efetiva dos Estados Unidos, ou seja, o dólar contra todas as moedas ponderadas pelo saldo comercial, né, pela importância do saldo comercial, ajustado pela inflação. Né, no final de dezembro, no final de 2024, alcançou o maior nível desde 86. Tá, então, que é um ponto que a gente falou antes. Né? Se você é para ficar muito preocupado com as taxas de juros abrindo, se fosse dominância fiscal, era para a moeda estar desvalorizando. Né? Aí realmente é para se preocupar. Aí é um sinal horroroso, assim, que é o que talvez está acontecendo na Inglaterra um pouquinho. Né? Realmente, aqui está meio contrário. O dólar nunca teve tão forte. Né? Então as pessoas estão felizes da vida para ter um retorno mais alto em dólar e não precisa ter mais nada no mundo. Né? Isso. Agora, é inegável que esse nível gera um certo desconforto, né? Porque está muito caro. Mas a gente já viu também, sei lá, estava pensando em alguns gráficos assim de S&P contra bolsa emergente, né, que sempre tinha um retorno à média, nos últimos 10 anos não teve, né, explodiu a diferença. Então, vai que o câmbio também vai para a mesma direção. Mas é inegável que o dólar está caro nos últimos 50 anos. Isso é um fato com esse juro abrindo. E aí essa implicação para os países que são muito alavancados. Né? A gente colocou aqui o déficit gêmeos das economias emergentes, mas pode caber também para alguns países desenvolvidos. Você tem aí uma média de 5,6 de déficit nominal. Então, países muito alavancados, eles vão ter problema com um juro muito alto. Acho que o Brasil é um exemplo clássico disso. Vai ter que financiar uma dívida e um déficit muito alto a uma taxa muito alta e o juro americano vai segurar o nosso juro para um patamar mais alto que o normal. Isso vai ter implicação de política, vai ter implicação de dinâmica de dívida, né, e percepção de risco. Tá? Isso em outros países pode acontecer também. Então, acho que essas é uma implicação importante, tá? Que a gente já viu esse problema lá nos anos 90. Então, por isso eu acho que essa combinação, quando eu vejo esses gráficos, me lembra muito mais os anos 90 do que qualquer outra coisa, né? Porque o dólar está forte, né? Porque todo mundo está procurando ativo de AI e no câmbio só tem um. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu acho que está começando esse grande boom. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros temas que os Estados Unidos está liderando, está na fronteira, America First do Trump, então eles aceleram isso mais ainda. Então, os Estados Unidos está conseguindo conviver com juros mais altos. Se fosse o juro real de 30 anos está nesse nível, todo mundo macro, 2 anos atrás, estava falando que isso ia fazer alguma coisa quebrar, ia fazer a economia, né, ter uma recessão. Pelo contrário, a economia está convivendo bem com isso, porque exatamente tem esses drivers aí muito fortes. Então, quem está sofrendo é quem não está exposto a esses temas e tem que conviver com esse juro mais alto e tem esse déficit gêmeos. Né? Então, quem está frágil tem que estar preocupado mesmo. E aqui esse slide dos anos 90, que é o cenário alternativo, mas a gente gosta de fazer esse paralelo. Né? Basicamente, por quê? É um período em que o crescimento americano foi muito superior ao resto do mundo, que a gente até colocou aqui. Só para deixar claro, a gente chama de alternativo porque o cenário base de todo mundo é que o juro subindo é ruim para tudo e que, né, por isso que a Bolsa estava, né, meio chacoalhando no começo do ano e tal. Mas a gente está falando, de repente, tem um cenário onde o juro está mais alto por razões boas, que eram os anos 90, né, que tem suas implicações. Isso. Então, esse paralelo entre os anos 90, a economia americana teve o seu excepcionalismo, foi um período de uma revolução tecnológica que os Estados Unidos lideraram, que é a internet, agora tem AI. Tá? Foi um momento em que o Fed, o juro era alto, ele subiu muito os juros por causa de um problema de inflação também em 94, depois ele cortou,
depois ele subiu, depois ele cortou, depois ele subiu, ele ficou num zigue-zague de política monetária, que a gente chegou a se questionar na semana passada, será que o Fed vai repetir exatamente, né? O mercado projetando 50% de chance de subir, será que daqui a pouco é o Brasil de 2024? Daí você olha o comportamento da Treasury, depois do primeiro corte de juros. No normal é a Treasury fechar, né? Agora está abrindo, como a gente tinha mostrado, mais de 100 pontos, e qual que é o único outro exemplo de corte de juros que levou a Treasury a abrir? De 10 anos, 1998. Então, tem alguns paralelos, né? Então, a gente até se questionou, será que ele vai precisar subir? Né? Tem uma diferença, né? Se você pegar entre 95 e 99, esse gráfico, só para explicar, dar um passo atrás, né? Ele mostra, a gente já trouxe esse gráfico numa live, que é o desequilíbrio da economia americana. Então, você soma a inflação contra a meta e o desemprego contra a Nairu. Né, inverte esse desemprego contra a Nairu de forma que tudo que está acima de zero, a economia está superaquecida, e abaixo de zero está ficando mais subaquecida, né, ou está desacelerando. Então, por que o Fed teve que voltar? A inflação está alta versus a meta, e o desemprego está muito baixo versus quase que a meta, vamos simplificar. E então, positivo quer dizer que as duas coisas estão muito aquecidas. Negativo está muito fraco. Né? Isso. Então, por que o Fed teve que voltar a subir juros nos anos 90 depois de ter cortado? Porque o desemprego caiu muito. Né? Então, se você olhar a área em azul claro, né, foi subindo, né, o desemprego foi ficando muito baixo em relação ao seu equilíbrio, e o Fed ficou com medo que isso ia gerar inflação e subiu os juros. Né? Então, o desequilíbrio aumentou muito. Agora, por enquanto, a gente não vê isso. Né? A gente tem um leve desequilíbrio na margem, mas está quase zerado. Muito desequilíbrio depois do Covid, obviamente. Né? Sim. Isso que era a normalização. Daí o Fed subiu os juros, o desequilíbrio voltou quase para o normal, o Fed começou a cortar. E aí o ponto é, o que vai acontecer com esse desequilíbrio em 2025? Né? Se ele voltar a subir porque a economia está forte, porque a oferta de trabalho vai cair com imigração e a inflação está resiliente, o Fed vai ficar com medo, ele pode até voltar a subir juros. Mas eu acho que esse é o canal. Tá? A gente não, aparentemente, assim, a gente está muito mais próximo de uma normalização do que de uma piora adicional. Mas foi isso que aconteceu nos anos 90. Então, pensar em Fed subir juros, acho que o desemprego tem que voltar a cair. Tá? E dá um pouco de medo no Fed em relação à convergência da inflação. E quando você olha, apesar dessas idas e vindas de juros nos Estados Unidos, né, que está aqui em cima, lá nos anos 90, a economia cresceu super sólida, né, dá para ver na tabela, cresceu uma média aqui de acima de 4%, vamos dizer assim, com uma inflação abaixo de 2%, um juro real que só abriu, né, de 3% para 4%. Tá? Uma grande diferença era a situação fiscal, né? Você não tinha déficit nominal nos Estados Unidos na época, chegou a ter superávit nominal. E um S&P que foi uma sequência fantástica de valorização, né? Acima de 20% durante 5 anos seguidos. Então esse talvez possa ser também um template, né, para o que a gente está vendo agora. Né? Talvez o Fed não precise subir, mas a economia está tão forte, a economia americana está tão boa, que você consegue manter uma valorização de preço de ativo de risco, apesar do juro real estar alto. Acho que esse é o paralelo que a gente gostaria de fazer. E agora a Bolsa Americana esse ano. O último slide aqui, dessa vez a gente não trouxe o Brasil, mas a gente falou bastante Brasil ao longo da live, né? Então várias coisas que a gente falou têm a ver, impactam e tal. Que eu acho que esse slide ficou bem legal, porque tem essa percepção, que nem a gente falou, tem essa percepção do juro alto impactar tudo, a gente tentou desmistificar um pouco, acho que tem essa percepção que a Bolsa está muito cara, já tentei desmistificar várias vezes ano passado, mas acho que olhando para 25, né, isso aqui é interessante também, né, pensar o que o mercado está esperando, o que está no preço, o que não está. Então aqui na esquerda a gente botou aqui, né, qual que é o valuation hoje versus, né, o histórico. Então dá para ver que o Mag 5, né, que é basicamente Microsoft, Meta, Nvidia, Amazon e Google, está treinando a 27,5 vezes PI, a média, sei lá, deve ser uns 29, olhando aqui, mediana, né? Sei lá, 25 a 75 percentil entre 25 e 30 e alguma coisa, 2, 3. Então ele está até um pouquinho abaixo, claro que as empresas foram crescendo, né, tinham múltiplos muito mais altos antes, quando você está, né, na fase de crescimento muito, muito forte, você tem um múltiplo mais alto. O S&P parece que está caro nesse 21,7 porque o peso dessas empresas, né, e outras parecidas, né, subiu muito no índice. Mas quando você olha o Equal Weighted S&P, né, que são as 500 empresas, né, com peso igual, ele está 16,7 vezes PI, que é basicamente a média, né,
Aqui, a mediana está um pouquinho abaixo, quando a gente olha a média é tipo 17 também, né? E no histórico é entre, sei lá, 15 e 17,5, alguma coisa assim. Então ele está bem onde deveria estar, sendo que já mostrei várias vezes, né, que a qualidade das empresas melhorou muito, né? Tem empresas, né, sei lá, incríveis hoje em dia na bolsa, etc, etc. Quando você olha o mid-cap S&P, também está bem cravado, aí 16 vezes na mediana histórica. Quando você olha small cap, está até um pouquinho mais barato, 15 vezes, acho que a mediana deve ser uns 16, olhando aqui. Então, para mim, quando eu olho a bolsa como um todo, por isso que tem toda essa ansiedade para comprar bancos ou small caps, ou empresa de value, ou, sei lá, varejistas, né? Porque tem muita empresa de qualidade que ficou para trás, mas que está com dificuldade de ter revisão positiva de lucro, está sendo revisando para baixo, que é um pouco isso na direita aqui. Então, só na direita, o crescimento do lucro. Eu queria ter botado uma linha, né, entre 24 e 25, que uma coisa é o passado, outra coisa é o futuro. Afinal, você vai desenhar isso aí. Olha o passado, 23 e 24. Né, as MAGs cresceram 50% e 44% lucro, né, das 5 empresas na média. O S&P como um todo, em 23 foi aquele ano, né, mais difícil, etc. Não cresceu quase nada. Em 24 cresceu 10%. E as mid-caps e small caps caíram basicamente nos 2 anos. Aí quando você olha para 25 e 26, o mercado está esperando que essas MAGs vão cair, em vez de crescer 40% a 50%, vão crescer mais ou menos 20%. O S&P, que estava crescendo 10% esse ano, vai para 12%. Aí quando você olha só na superfície, você fala, pô, o mercado está muito otimista, né? Como assim? Cresceu 10%, que eram as MAGs bombando, agora tem 12%, está acelerando, a economia já está super bem, esse juro real alto, esse 12% está errado, papapá. Mas de onde que está vindo essa diferença? A diferença está vindo exatamente desse mid-cap e small cap, que estava encolhendo, de repente vai crescer, sei lá, na média aí mais ou menos 15%. Você vai de negativo para positivo em 15% nos próximos 2 anos. Então, onde que está mais arriscado, né? Será que, né, estava vendo Meta, por exemplo, cresceu, sei lá, uns 40% e o mercado acho que vai crescer 15% esse ano, né? Para mim, isso parece que é uma barra muito mais fácil de você bater, por isso que todo trimestre esses caras estão batendo, né, sem parar, revisando lucro para cima, enquanto as outras empresas que, né, estão encolhendo, você fala que vai normalizar e vai começar a crescer duplo dígito porque, né, a base está fácil, né, não é o que tem acontecido. Essa tabela aqui embaixo na esquerda é mais fácil ainda de ver. Você olha por setor dentro do S&P, se você olhar, sei lá, tecnologia ou communication services que tem lá dentro, né, tipo Meta e Google, etc., cresceu 42% e 27%. O mercado espera que isso vai cair para, né, sei lá, 10% a 15%. Você também tem consumer discretionary também, tem a Amazon, Netflix e tal, que é, né, uns 20%, vai cair para uns 10%. Então a barra aí parece fácil, na minha opinião, parece razoável, né, conversa com, sei lá, lógica. Claro que tem energia que estava caindo muito, que as pessoas sempre imaginam que normalizam, mas o que chama muita atenção são essas meio, né, healthcare, industrials, materials que estavam caindo ou meio 0 a 0, que em teoria agora vão subir 15% 2 anos seguidos, né? Então acho que aí que, quando a gente pensa na bolsa, é meio contraintuitivo, né? Porque todo mundo fica tentando criticar quem está performando e tal, mas para mim, olhando isso, parece que a barra está até mais fácil para as empresas de qualidade do que para essas outras, por isso que é sempre difícil fazer esse rotation para o mercado. E aí, só para concluir, né, eu acho que tem um tema interessante que a gente tem discutido, né, só para dar um pouquinho do gostinho, assim, quando a gente fala de Estados Unidos ou de AI, porque todo mundo está tão animado, parece que a gente está muito cedo nesse ciclo. A gente trouxe já nessa ideia de AI Power, né, de vários outros temas que estão aumentando, né? Lá em 23 era basicamente NVIDIA, né, era semicondutor, que estava indo muito bem, nem todos os semicondutores, né, a maioria dos semicondutores não são plays de AI, estavam, né, não indo bem at all, nessa mais play de, sei lá, setor automobilístico, que está muito mal, etc. Mas quem é semicondutor de AI estava indo muito bem, continuou indo muito bem ano passado também, mas ano passado migrou um pouco esse tema para essa ideia de AI Power. Então, se você é um cara que, né, consegue, né, prover mais energia para o setor de AI, data center, etc., essas empresas subiram muito, esse ano também já começaram subindo bastante essas empresas, e aí tem uma ideia que talvez a próxima coisa vai ser AI Software, né, as empresas que, né, vão realmente monetizar esse AI, né, com todos esses agentes e tal, que você vai ter ajudando você.
Então, acho que isso aqui a gente está só no começo do ciclo, vai se expandindo. Então, esse é o grande debate. Será que esse rally se expande para o mercado como um todo, para a velha economia, etc., ou ele vai se expandindo a coisas mais tangenciais à AI, né, e outros temas parecido, né, mesma ideia, mas é isso que está carregando a Bolsa por enquanto, tanto no preço, mas também no fundamento. O que seria o AI Software? Qual que é um exemplo? São empresas de software que vão usar AI a favor deles para você... Microsoft, pode ser. É uma delas também, mas quando você vai contratar um serviço que vai trazer o AI lá dentro, que nem você usa várias coisas aqui para análise, né? Aqueles softwares que você agora está gostando lá também. Entendi. Então, é isso. Boa. Então, a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que, né, tinha muita coisa para falar hoje. O ano já começou assim super animado aqui, né? Então tem esses idas e vindas. A gente quis trazer um pouco mais de granularidade, como é que a gente está pensando nisso, nesse framework para olhar para o ano. Eu acho que vai ser outro ano com muitas oportunidades. Muito obrigado. E muita volatilidade, é o que me parece. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado. Até a próxima.